Salmos 77 é um salmo de Asaf que reflete um profundo momento de angústia e questionamento, mas que termina com uma lembrança consoladora das grandes obras de Deus no passado. Esse salmo aborda o tema do sofrimento humano e o modo como a memória das ações de Deus pode trazer esperança e consolo nos momentos de aflição. É uma lição sobre como lidar com a dúvida e o desespero, direcionando a mente para as ações de Deus e confiando em sua fidelidade. O salmo começa com um clamor de desespero. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Versículo 1. Asaf está em grande aflição e busca socorro diretamente de Deus. Ele não esconde sua dor, mas a expressa claramente, clamando com toda a sua força. A repetição da ideia de levantar a voz reflete a intensidade do seu pedido. Esse versículo nos lembra que, em tempos de dificuldade, devemos levar nossos problemas a Deus, sabendo que Ele nos ouve. Nos versículos 2 e 3, Asaf descreve a profundidade de sua angústia. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Ele está em um estado de grande angústia, buscando incessantemente a Deus, mas, mesmo assim, encontra-se perturbado. Sua alma não encontra consolo, e, ao lembrar-se de Deus, ele sente ainda mais agonia. Isso revela a profundidade do sofrimento que ele está enfrentando, onde até o pensamento em Deus parece aumentar sua angústia. No versículo 4, Asaf expressa sua insônia causada pela ansiedade. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Ele está tão angustiado que não consegue dormir ou falar adequadamente. Esse versículo reflete o impacto físico e emocional do sofrimento, onde a ansiedade e a aflição impedem até o sono e a capacidade de se expressar. Muitas vezes, os problemas parecem grandes demais para serem colocados em palavras. Nos versículos 5 e 6, ele começa a refletir sobre o passado, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei no meu coração, e o meu espírito investigou. Asaf tenta encontrar consolo refletindo sobre tempos passados, lembrando-se de cânticos de louvor e dos dias em que sentia a presença de Deus mais fortemente. Essa atitude de olhar para trás, para os momentos em que Deus já foi uma fonte de alegria, é uma tentativa de encontrar consolo em meio à angústia atual. Nos versículos 7 a 9, Asaf levanta perguntas angustiadas. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Essas perguntas expressam o conflito interior de Asaf, que sente como se Deus o tivesse abandonado. Ele questiona se Deus rejeitou seu povo permanentemente, se sua misericórdia acabou, se ele esqueceu de suas promessas. Esses versículos capturam o coração de uma pessoa em crise espiritual, sentindo-se abandonada e esquecida. No versículo 10, Asaf faz uma transição importante. Então disse eu, isto é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Ele reconhece que seus sentimentos de desespero são como uma enfermidade, um problema temporário, e decide mudar seu foco. Ele resolve lembrar-se dos atos poderosos de Deus no passado, reconhecendo que Deus é fiel. Este é o ponto de virada no Salmo, onde Asaf passa de questionar o cuidado de Deus para lembrar-se de suas grandes obras. A partir do versículo 11, o tom do Salmo muda para uma atitude de confiança em Deus. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Em vez de focar em sua dor atual, Asaf agora se concentra nas grandes coisas que Deus já fez. Ele resolve meditar nas obras de Deus e falar sobre os feitos divinos. Essa decisão de relembrar as maravilhas de Deus é uma maneira de combater o desespero e restaurar a confiança no Senhor. No versículo 13, ele continua exaltando a grandeza de Deus. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Asaf reconhece que os caminhos de Deus são santos, que ele opera de maneira justa e perfeita. Não há outro Deus que se compare ao Senhor.
Esse versículo destaca a incomparabilidade de Deus, lembrando que Ele é único em poder, sabedoria e santidade. Os versículos 14 e 15 falam das obras poderosas de Deus na história de Israel. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Asaf recorda os milagres de Deus e como ele libertou o seu povo da escravidão e da opressão. Ele fala da redenção dos filhos de Jacó e José, uma referência à libertação do Egito. Esses versículos são um lembrete do poder de Deus em salvar seu povo em momentos de necessidade. Nos versículos 16 a 18, Asaf descreve de forma poética a manifestação do poder de Deus na natureza. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, até os abismos se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, até as tuas flechas correram de além. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Ele fala das águas e da natureza como se estivessem reagindo à presença de Deus, tremendo diante de sua majestade. A tempestade, os trovões e os relâmpagos são descritos como manifestações do poder de Deus. Esse tipo de linguagem lembra a travessia do Mar Vermelho e outros momentos em que Deus mostrou seu poder sobre a criação. O Salmo termina no versículo 19 e 20 com uma afirmação de confiança no controle soberano de Deus. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Asaf termina reconhecendo que, embora os caminhos de Deus possam ser misteriosos e difíceis de compreender, os passos de Deus não são conhecidos. Ele sempre guia o seu povo com cuidado e propósito, assim como fez com Israel no deserto, através da liderança de Moisés e Arão. Isso reflete a ideia de que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está no controle e nos guiando. Em resumo, Salmos 77 é uma reflexão sobre a dor, o desespero e a dúvida, mas também sobre como lembrar das obras de Deus no passado pode trazer esperança e confiança no presente. Asaf nos ensina que, nos momentos de angústia, devemos meditar nas maravilhas que Deus já realizou e confiar que Ele continuará a guiar seu povo, mesmo nos tempos de maior aflição.